Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar a todos os organizadores, na pessoa do Gilvan Lacerda, dizer que estou acompanhado do nosso vice-prefeito, Paulo Lamarck, e do nosso pré-candidato ao governo de Minas, João Alfredo dos Mares Guia. É uma satisfação poder estar aqui com os senhores. Como eu tenho 5 minutos para poder falar, gostaria de deixar uma mensagem mais geral, dizendo que é um momento importante da história política do nosso país. O Brasil atravessa por uma grave crise econômica, social e, principalmente, de valores. A crise que nós estamos vivendo, eu costumo dizer que não é em função de que atravessamos uma catástrofe. No Brasil não tivemos um terremoto, um maremoto, e nem tivemos uma guerra. A crise que nós estamos vivendo é de natureza política, em função de decisões políticas equivocadas. Até bem pouco tempo, nós éramos o país que tinha pleno emprego. Hoje, quando somamos os 13 milhões de desempregados, os 4 milhões que já não mais têm esperança de encontrar um emprego e os que estão no subemprego, a gente tem 25 milhões de brasileiros vivendo em situação de penúria. O Brasil, em função de erros, passou por uma recessão grave e agora temos um crescimento pífio de apenas 1%. Somos um país onde os senhores que são prefeitos, vereadores, sabem que o problema da falta de saúde, de passar meses para marcar uma consulta em um exame, se para os governos dos estados e para o governo federal é uma notícia no jornal, para os senhores é uma questão muito concreta na porta de cada um e de cada uma que é prefeito e que é prefeita aqui. Isso tem a ver com um erro estratégico. A Constituição, corretamente, descentralizou as obrigações. E os prefeitos hoje têm muitas obrigações, mas não têm os recursos para cumprir com essas obrigações. Tem o compromisso de que, se ganhar pelas mãos de Deus e do povo brasileiro, a República Federativa do Brasil, de fazer um trabalho com todos os prefeitos e prefeitas, independente de partido, porque quem é eleito pelo povo não pode ser discriminado em função de ser de um partido diferente. Essa crise que nós estamos vivendo, ela é também fruto da velha polarização, daqueles que têm uma visão de ser oposição cega ou de ser situação cega. A oposição cega só vê defeitos, mesmo quando existem acertos que são evidentes. A situação cega só vê qualidades, mesmo quando existem erros que são inaceitáveis. Nós temos que ser pessoas com autonomia de pensamento, com independência, para poder fazer o que é certo para o Brasil. Se for eleita pelo povo brasileiro, se tiver essa chance, se Deus quiser, haveremos de fazer um trabalho para que a educação seja de qualidade, a saúde, a segurança pública, o saneamento básico, e fazer uma reforma tributária, um novo pacto federativo, que não faça com que os prefeitos tenham que viver de mesada, de pires nas mãos. É por isso que nós precisamos, urgentemente, tomar
uma atitude. Aqueles que criaram o problema, que trouxeram o Brasil para essa crise, não vão ser eles que vão resolver o problema. As práticas que criaram o problema não vão resolver o problema. É possível e é preciso apostar numa mudança. Uma mudança que não seja aquela baseada em juntar pessoas para ser contra, mas juntar pessoas para ser a favor do Brasil. Eu quero juntar pessoas para ser a favor do municipalismo, de um governo que seja capaz de cumprir com as suas obrigações, mas fazendo o poder compartilhado, com governadores, com prefeitos, com trabalhadores, com homens e mulheres de bem. Muita gente me pergunta o que vou fazer se ganhar para governar com o Congresso que temos, sendo de um partido pequeno. Vou governar, estou dizendo isso, desde 2010, com os melhores da sociedade e os melhores dos partidos. Não foram todos que se corromperam. Por gentileza, conclusão. E, concluindo, quero agradecer profundamente a oportunidade de poder assumir esse compromisso aqui com os senhores, independente de partido, para que a gente tenha um país socialmente justo, economicamente próspero, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável e politicamente democrático. Muito obrigada. Senhora pré-candidata, vamos então às perguntas. A primeira pergunta: o Pacto Federativo define como a receita dos tributos arrecadados será distribuída entre os entes da federação, sendo que a lógica desse sistema seria que os estados e municípios mais pobres recebessem a maior parte dessa arrecadação. No entanto, a repartição do valor final de todos os tributos arrecadados é de 58% para o governo federal, 24% para os estados e apenas 18% para os municípios. Qual a sua proposta para corrigir essa distorção, equalizando melhor a repartição, melhorando a arrecadação dos municípios sem os prejudicar? Bem, com certeza para os prefeitos essa é a pergunta de ouro. Como eu falei, só será possível resolver o problema da excessiva centralização de recursos na mão do governo federal se completarmos o trabalho da nossa Constituição, que distribuiu encargos, mas não distribuiu os recursos. E para isso vamos precisar, sim, de um novo pacto federativo para poder descentralizar os recursos, para dar o poder também às prefeituras de poderem tributar. No entanto, não basta aumentar recursos, é preciso que se crie parcerias para dar aos estados e principalmente aos municípios capacidade de governança, de planejamento, para que os prefeitos se tornem aptos a apresentar os projetos, a fazer com que se tenha cada vez mais eficiência na gestão. Há, sim, a necessidade de uma agenda para que juntos possamos ter propostas, governo federal, governo estadual, para descentralizar recursos e uma reforma tributária baseada no princípio da descentralização, no princípio da justiça tributária, para que quem ganha menos não tenha que pagar mais, como acontece hoje, e no princípio também da simplificação, porque hoje o problema dos tributos são muito complexos, o que impede, inclusive, a arrecadação. Estamos em diálogo com o Centro de Cidadania Fiscal e queremos apresentar essa proposta como forma de viabilizar essa equação, melhorando a governança,
a gestão e a prestação de serviços entre União, estados e municípios. Vamos, então, à segunda pergunta. Foram criadas, após a Constituição de 88, várias contribuições que não são compartilhadas com os municípios. Qual a sua posição dentro de uma reforma tributária para colocar os municípios com participação nessas contribuições? Bem, como eu falei anteriormente, com justa razão, os municípios buscam aumentar a sua capacidade de receita, os seus recursos, para fazerem face aos muitos serviços que são obrigados a prestar à população. Eu fui vereadora e eu sei o que é que significa ser vereador de um município em que ele tem a obrigação do atendimento da saúde na sua forma básica, os postos de saúde, o funcionamento, o atendimento da média e, principalmente, de baixa complexidade, e não tem como fazer isso. A reforma tributária tem que ser pensada também descentralizando para os municípios a capacidade da tributação. E, para isso, obviamente, é preciso que se tenha um pouco de desprendimento. Ninguém gosta de distribuir os recursos uma vez que são tributados. Mas a gente tem que pensar para a eficiência do serviço que deve ser prestado. E é com esse espírito que nós vamos ajudar as prefeituras e ao governo federal em conjunto a resolver esse problema. A descentralização, o novo pacto federativo e que não se fique com competências que não se tem condição de atender. Educação de qualidade, para que todas as crianças sejam alfabetizadas corretamente até 8 anos, é preciso que se tenha o apoio das prefeituras. Creches, para que as mulheres possam deixar seus filhos para trabalhar, isso é trabalho das prefeituras. E o governo federal ganhará muito mais se for capaz de ter uma ação colaborativa e integrada entre os 3 entes federados. A gente reivindica tanto criar sistemas que são importantes, Sistema Único de Saúde, um sistema para a educação, para a segurança pública. Vamos criar um sistema de governança que compartilhe a responsabilidade, que compartilhe recursos e, principalmente, capacidade de colaborar, do ponto de vista da governança e do ponto de vista da gestão. Ouviremos, neste momento, as considerações finais da pré-candidata em 5 minutos. Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder dialogar com os senhores. É um encontro profundamente democrático, parabéns. Nós sabemos que os prefeitos, os vereadores, os secretários, as pessoas que estão aqui, são pessoas politicamente já posicionadas. E, obviamente, que a atitude de quem vem aqui é de dialogar mesmo entre diferentes. Essa campanha, ela precisa firmar um compromisso, e esse é o compromisso que eu estou firmando aqui, de, em vez de juntar pessoas para aprofundar a polarização que levou o Brasil para o fundo do poço, a gente começar a fazer o debate sobre o que interessa em um país onde as crianças chegam até os 8 anos de idade sem saber ler e escrever, aonde um jovem chega aos 19 anos sem ter um diploma de 2º grau, aonde a gente tem dinheiro que, além de ser desviado,
é pouco e mal gerido para a educação no Brasil. Esse é o debate que interessa. E mais, um país em que 60 mil pessoas são assassinadas por ano, a maioria pessoas jovens, negras, de comunidades, não terá como fazer frente à segurança pública se não for através de um plano nacional que integre o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras, apostando em formação continuada dos policiais, valorização econômica e simbólica dos mesmos e, ao mesmo tempo, apostar em inteligência, eficiência e entender que a questão da violência não se resolve apenas com polícia, mas com justiça social. É um erro achar que a defesa da vida, da segurança das pessoas, pode ser feita por cada cidadão. O Estado é que tem o monopólio da violência. O Estado é que tem a obrigação de defender as famílias e as pessoas. Nós não vamos resolver o problema da segurança pública com mais violência. Uma outra coisa importante é a sociedade dar um termo de referência para que, em vez do embate, se faça o debate entre os candidatos, para que, depois de ouvir as propostas, avaliar as trajetórias, as posturas de cada um, verificar democraticamente quem, de fato, nesse momento difícil, tem condição de unir o Brasil. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas, graças a Deus, me sinto pronta. Não tenho um coração que guarda ódio de ninguém. Sei que PT, PMDB, PSDB, DEM, os grandes partidos que tiveram uma chance, se perderam em projeto de poder pelo poder. Mas é preciso que se crie um intervalo, que se tenha um governo que seja capaz de juntar os melhores para cuidar do Brasil, fazer uma reforma política que acabe com a reeleição, estabeleça mandato de apenas 5 anos, a partir de 2022, porque não se muda a regra do jogo durante o jogo. Se for eleita, terei apenas 4 anos para unir o Brasil e mostrar que o povo brasileiro é maior do que os 8 segundos que me deram, que o povo brasileiro é maior do que o dinheiro que pagou marqueteiro a peso de ouro para enganar o Brasil. Eu estou aqui em legítima defesa da boa política, de homens e mulheres de bem, que sabem o que é trabalhar, acorda cedo e que encara a política como um serviço. Tenho 33 anos de vida pública, graças a Deus, nenhum processo, mas isso é a minha obrigação. E é por isso, meus irmãos, amigos, prefeitos, secretários, que eu venho aqui com o coração tranquilo, porque eu entrei nessa campanha, mesmo sendo Davi contra Golias, para oferecer a outra face, para a face da mentira, a verdade, para a face da violência, o amor, o respeito. E é com isso que nós vamos, se Deus quiser, unir o Brasil, que os homens, os jovens, as mulheres, os empresários, os trabalhadores fiquem de pé para que a gente refunde a República. Na República, os políticos não têm tanto poder. Na República, a gente não favorece os amigos e prejudica o adversário. Na República, quem tem poder é a Constituição, é o Código Penal, é o Código Civil, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero ser eleita para, honrando uma trajetória de quem foi alfabetizada aos 16 anos, que teve que passar por todas as agruras para chegar até aqui, poder dizer, só vale a pena ganhar. Se for para ganhar ganhando, só vale a pena ganhar se for
para não entrar na lógica de desconstruir adversários, para entrar nesse jogo sujo da mentira, da calúnia e da difamação. Muito obrigada pelos senhores poderem me ouvir. Essa é a beleza da democracia, que mesmo aqueles que têm um viés autoritário, que querem sabotar a democracia, podem vir aqui debater para dizer que o Brasil democrático é melhor que o Brasil autoritário. O Brasil que se une é melhor que o Brasil que se divide. Muito obrigada.